O Godzilla é uma das maiores franquias da cultura pop, então nada melhor do que a gente poder falar um pouquinho sobre eles. Salve Hunters, eu sou o Leo Hunter e bem-vindos de volta para mais um vídeo. E hoje vamos falar dele, do Big G, o Godzilla. Mais precisamente vamos falar das suas versões mais poderosas. Então pega a pipoca, abre a coca, se senta no sofá que o vídeo já vai começar. Godzilla da Legendary. O Monsterverso, além de poder salvar o Godzilla, ele trouxe uma das versões mais poderosas do Big G para a tela. O Godzilla da Legendary tem 119 metros de altura com 173 metros de comprimento. A baforada atômica do Godzilla da Legendary tem o poder de uma estrela azul. Sim, meu amigo, você não ouviu errado. O sopro atômico do Godzilla da Legendary é 4 vezes mais quente do que o Sol. Agora cabe a sua interpretação, se é mais quente do que o núcleo ou do que a superfície. Em sua forma termonuclear, o Godzilla, segundo terceiros, atinge a temperatura de 500 milhões de graus Celsius. Eu acho isso uma maneira ridícula, até para se dizer em voz alta. Há quem diga que ele atingiu 500 mil graus Celsius, o que eu acho mais crível. Mas devido à sua capacidade de derreter o metal e o concreto instantaneamente, é possível dizer e é plausível também dizer que o Godzilla estava numa temperatura próxima de 10 mil graus Celsius. O King Ghidorah foi capaz de resistir a esse calor emitido pelo Godzilla, mas ele foi desintegrado pelo pulso nuclear, o que leva a crer que o pulso nuclear do Godzilla é algumas vezes mais quente do que a sua temperatura em si. Mas isso também é assunto para outro vídeo. Godzilla Millennium. Esse é o One Punch Man Godzilla, uma das versões mais subestimadas do Godzilla. Foi necessário 3 kaijus juntos para tentar vencer o Godzilla. Em diversas ocasiões ele venceu os seus oponentes com apenas um único golpe. Ele destruiu um asteroide que tinha a massa da Lua e venceu também uma das versões mais poderosas do King Ghidorah. Esse também é um dos Godzilla mais rápidos, ele foi capaz de reagir a caças hipersônicos e também um dos Godzillas mais inteligentes. Ao contrário do Godzilla da Legendary, o Godzilla Millennium, ele parece saber o que está fazendo e em alguns momentos parece até entender o que os humanos estão fazendo, pois ele ataca e destrói recursos humanos extremamente importantes. O Godzilla Millennium não era apenas forte, mas também era imparável. Os seus ataques de respiração atômica eram tão poderosos que quase todos os seus inimigos em seu caminho foram nocauteados com um golpe. Este Godzilla também pegou o Komunga e jogou no horizonte como se fosse uma bola de softball. O Godzilla também jogou o King Ghidorah Kaiser na atmosfera antes de destruí-lo com apenas um raio. Ele também conseguiu atingir a sua versão termonuclear e foi capaz de acertar a nave do Orga, que tinha a velocidade próxima à velocidade da luz. Os diretores do Godzilla Millennium disseram que a baforada atômica do Godzilla é tão poderosa que não dá para dimensionar, pois é algo de outro mundo. Burning Godzilla era Heisei. Essa daqui é uma das versões mais ridículas do Big G, com aproximadamente 100 metros de altura. Depois de receber a energia do Rodan, o Godzilla ganhou um raio espiral vermelho. A sua baforada atômica normal tinha 500 mil graus Celsius. E depois de bufado, sua baforada pode alcançar a temperatura do núcleo do Sol. Mas isso não é tudo. O Godzilla tinha uma força de levantamento de 200 mil toneladas e sua resistência era tão absurda que foi capaz de suportar a sua baforada atômica amplificada 100 vezes. Não vou falar o número em voz alta porque soa muito ridículo, mas é só você fazer as contas aí. Só para facilitar para você, 500 mil vezes 1000, tá? Esse é o resultado. Durante a sua batalha contra a Batra, uma versão mais poderosa da Mothra, ele foi capaz de partir uma placa tectônica euroasiática no meio. Ainda tem gente que fala que o Godzilla não era planetário. E no final da Era Heisei, ele atingiu o seu pico de poder. O Burning Godzilla, onde ele estava entrando em um estado de supernova e iria destruir o planeta no processo. Isso também ele era capaz de levar junto parte do sistema solar, se não fosse capaz de levar todo o sistema solar. Godzilla Earth. 20 mil anos se passaram no futuro e agora Godzilla tem nada mais nada menos do que 300 metros de altura. A sua baforada atômica ela pode alcançar quilômetros em segundo e também tem o poder de destruir a Lua. A sua baforada atômica é muito parecida com a do Shin Godzilla. Durante o processo de carregamento desse ataque, o Godzilla pode produzir pulsos eletromagnéticos e poderosas ondas de choque. Na prequel, antes do Godzilla atingir os 300 metros, a sua baforada atômica já ameaçava destruir o planeta. Foi necessário o Void Ghidorah, uma criatura de outra dimensão, para
tentar ameaçá-lo. O Void Ghidorah era uma criatura de dimensão superior que criava singularidades apenas por existir na nossa dimensão. Godzilla in Hell. Essa daqui é a versão mais superestimada do Godzilla. Durante seu confronto com o Space Godzilla, o Godzilla in Hell destruiu a Terra devido à sua energia gerada de sua baforada atômica. Mas isso fez com que o Godzilla morresse e fosse parar no inferno. Chegando lá, ele se deparou com um demônio montanha. Para sair do inferno, o Godzilla precisou de poderes divinos e, sendo assim, ele conseguiu matar esse demônio montanha e mais tarde ele matou o guardião do portão. Algumas pessoas dizem que esse Godzilla é multiversal porque supostamente esse Godzilla matou o Deus criador de tudo. Mas não existe uma explicação na HQ, pois elas são apenas imagens e essa HQ também foi feita por diversos artistas que deveriam contar a mesma história. Mas existem interpretações diferentes por parte deles. Um acha que é um demônio comum e o outro acha que é o Deus criador. O roteirista que fez o último capítulo disse que o Godzilla derrotou nada mais, nada menos do que um demôniozinho qualquer do tamanho de uma montanha. É válido lembrar que a sua capacidade de criar várias coisas não te deixa extremamente poderoso e também não te faz impotente. E o Franklin Richards também cria universos de bolso e ele também recriou o universo Marvel. Isso não coloca acima de vários outros personagens. O Godzilla in Hell vai ficar nessa posição por conter poderes divinos. Godzilla da Marvel. Eu fiquei em dúvida sobre qual colocar em primeiro e em segundo lugar, porque esses daqui são muito poderosos. Godzilla da Marvel é uma grande ameaça para qualquer verso que ele estiver. Por mais que eu odeie admitir isso, ele espancou o Hulk. Se bem que o Hulk naquela época também não era lá aquelas coisas, mas ainda assim ele era o Hulk. Durante a sua luta contra o Thor chegou a se questionar se seria capaz de vencer o Godzilla. O Thor chegou até a comparar a força do Godzilla com a serpente de Midgard, a Jormungand. Esse mesmo Thor que enfrentou o Ego, o planeta vivo, e derrotou ele com um ataque tão poderoso que abalou o universo. Godzilla também foi capaz de enfrentar o Hércules, que rivaliza em poder com o Thor. Eu tenho pra mim que o Hércules é mais forte do que o Thor, mas vai da interpretação de cada um. Tem maluco que diz que esse Godzilla é multiversal, mas como eu disse, ele existe doido pra todas as coisas. Então eu vou colocar ele aqui em segundo lugar. Em primeiro lugar, fica ele, ninguém mais, ninguém menos do que o Godzilla Ultima. O Godzilla Ultima é uma criatura de dimensão superior, um lugar onde desafia as nossas leis da física. O Godzilla pode distorcer o espaço-tempo e só podemos perceber uma sombra da sua verdadeira forma. Ele é basicamente um paradoxo. O Godzilla Ultima controla 13 dimensões usando arquétipos transtemporais que existem em vários lugares ao mesmo tempo, presenciando presente, passado e futuro, e esses arquétipos também podem viajar entre essas dimensões. E é válido lembrar que o Godzilla é mais poderoso do que todos esses arquétipos. Quando o diagonalizador ortogonal matou o Godzilla, ele matou apenas um arquétipo, uma sombra, pois o Godzilla existe em outro plano dimensional. O Godzilla, ele é um ponto singular que cria vários outros pontos singulares. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado se você acompanhou até o final. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha, que ajuda muito no crescimento do mesmo. Um grande abraço, fiquem bem!